Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. E agora, nesse vídeo a gente vai estudar quais são as principais siglas aí que norteiam a tecnologia Java, né? Muitas vezes a gente está programando, criando nossos projetos, se depara aí com um bando de siglas, umas até mais complicadas que as outras, mas não fica sabendo, fica meio alienado com relação ao que é exatamente cada coisa. Então eu vou tentar esclarecer aqui de uma forma rápida, objetiva, para que você pelo menos tenha esse conceito bem formado na sua cabeça, tá na sua mente. Então, só dizendo, se você não me conhece, meu nome é Jean Vargas, eu sou dono do site jeanvargas.com.br, onde eu coloco várias dicas sobre tecnologia lá no blog, né? E eu também tenho a fanpage www.facebook.com.br/professor Jean Vargas, onde eu vou colocar bastante informação de qualidade ali para vocês, tá bem? Vamos às dicas então. A primeira sigla que a gente ouve muito falar e geralmente as pessoas não conhecem, até porque não é algo que a gente vai sempre estar utilizando aí, é o EJB, né? O que é o EJB? Como está dizendo aqui, são os Enterprise Java Beans, são aplicações distribuídas, né? Onde eu posso criar uma minha aplicação e essa minha aplicação conversa com outra aplicação, né? E através de forma distribuída, ou seja, eu posso trabalhar com envio de mensagens, eu posso trabalhar com web service, para trabalhar com aplicações distribuídas, aplicações remotas, para elas conversarem entre si. Então, se você vê que uma aplicação tem EJB, então você está trabalhando, você está disponibilizando, colocando recursos na tua aplicação para ela ser uma aplicação distribuída e ela vai poder conversar com outras aplicações. É claro que para trabalhar com isso a gente tem que entender de EJB, mas fica então o conceito do que é EJB, Enterprise Java Beans, e serve então para aplicações distribuídas, para aplicações remotas conversarem entre si. Outra coisa é o JSF, que é o Java Server Faces, né? Que o Java Server Faces na verdade é um framework para Java Web. Ele é um framework básico, um framework simples, aonde ele implementa os componentes do HTML, mas em cima do Java, né? Então a gente pode utilizar para criar as nossas aplicações o JSF puro, ou também a gente pode utilizar outras implementações que são criadas a partir do JSF. Uma delas eu coloquei aqui, que é o Prime Faces, é muito conhecido, um framework também para web, né, para Java, muito poderoso, utilizado aí para a gente criar nossos projetos web. Existem outras implementações como Ice Faces, ADF Face, se eu não me engano, Hit Face, que é a mesma coisa. Eles estendem, esses componentes são componentes visuais que a gente pode utilizar para criar nossos aplicativos web, mas de uma forma estendida, uma forma melhor, com os componentes mais bem elaborados. A gente poderia usar só o JSF, poderia, mas o JSF ele é mais básico, ele é mais cru, digamos assim. E esses componentes de Prime Faces, Hit Faces, Ice Face, eles já dão uma turbinada nisso aí, mas os dois têm uma relação bem direta. Outra coisa que a gente tem, que é bastante utilizado, é a questão do Faceless, né? O que é o Faceless? O Faceless é um frameworkzinho que serve para a gente criar estruturas, né, de layouts no nosso projeto. Por exemplo, eu tenho lá um projeto, que esse projeto tem que ter essa coluna do lado esquerdo fixa, aqui uma área de dados, uma área de rodapé e uma área de cabeçalho. Então o que acontece? Eu defino essa estrutura dentro do Faceless, né? E todos os meus formulários da minha aplicação vão utilizar o Faceless para isso. Então eu posso definir no Faceless o layout, a estrutura, e a partir disso toda a minha aplicação é baseada em cima dessa estrutura. A gente pode colocar no Faceless também CSS. Então quando a gente cria um formulário baseado nesse layout, né, nesse template criado no Faceless, automaticamente também todo aquele layout definido no CSS é herdado, é utilizado nesses formulários aí. Então é bem interessante. Outra coisa que a gente tem aí nos nossos projetos web, não só web, mas também projetos para desktop e assim por diante, é o JPA, que é um framework, mais um framework, né, Java é virado em framework, para persistência de dados. Só que a gente geralmente não trabalha com JPA de forma direta. A gente utiliza aí frameworks, né, outros frameworks que implementam o JPA. Um muito conhecido, né, é o Hibernate, que ele estende aí as funcionalidades do JPA, ele implementa o JPA na verdade, e facilita muito a utilização da SQL aí dentro dos nossos projetos, né? Projetos para web, projetos para
para desktop e assim por diante. Então ele é como, vamos simplificar, você está pegando SQL e está utilizando ele dentro do teu projeto de forma abreviada. Muito SQL ele faz para ti. É claro que a gente tem que conhecer SQL para entender o que o Hibernate está fazendo, mas ele abrevia muita coisa, ele facilita muita coisa, tá? Por isso que ele foi criado. Não existe só o Hibernate, existe o Eclipse Link, que é outro framework, existe também o OpenJPA, tem várias implementações, né, que utilizam o JPA como base, né, que implementam o JPA. Mas o que a gente vai mais utilizar aí nos projetos, que a maioria pelo menos usa, é o Hibernate, tá? Mas isso aí não é regra. Uns utilizam o Hibernate, outros não, mas a maioria, pelo que eu conheço, está utilizando o Hibernate. Outra coisa que eu coloquei aqui, que na verdade não é uma sigla, mas tem muita gente que desconhece, é o Maven. O Maven ele é bem mais do que isso, ele é para deixar de uma forma simplificada, o Maven é um gerenciador de dependências que te permite organizar, baixar todas as dependências que tu precisa para o teu projeto. O que eu quero dizer com isso, né, especificamente? Antigamente o Maven não existia. E daí o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que usar nossas bibliotecas lá, colocar nossos jar, né, manualmente dentro do nosso projeto. E aí então a gente tinha que ser muito organizado. Por quê? Porque se a gente deixasse alguma biblioteca faltando, simplesmente o nosso projeto não compila, não executa e assim por diante. Com o Maven não, quando a gente pega o nosso projeto e vai lá criar o nosso programinha final, ele automaticamente empacota essas dependências todas e gerencia para a gente. E é claro que o Maven é muito mais do que isso, ele faz muito mais do que simplesmente gerenciar dependências, mas para ser prático, né, isso é a principal função dele, tá bem? Eu espero então que você tenha gostado. Eu falei aqui das principais siglas do Maven, tentei deixar de uma forma sucinta o que é cada coisa, onde é utilizado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aí a nossa fanpage, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, vai lá no blog, deixa uma mensagem, me manda um e-mail aí que eu tenho o maior prazer em entrar em contato contigo e te responder a tua pergunta ou trocar uma ideia com você, tá? Muito obrigado mesmo por ter assistido esse vídeo e fica aqui essa dica. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!